para mais um Memória Manchete, agora de volta no dia 5 de junho de 2025, quando a Manchete faria 42 anos. E eu tenho aqui ao meu lado um grande amigo, um cara que foi de tudo na Manchete, tudo. Repórter, redator, editor, apresentador, diretor. Meu amigo Rui Lima. Tudo bem, Rui? Como é que você está? Santoro, um prazer enorme te rever depois de tanto tempo, principalmente te rever numa ocasião tão alegre, né? Que são 42 anos de desaparecimento da TV Manchete, né? Uma TV que deu tantas alegrias para a gente, né? Exatamente. Que foi uma experiência sensacional. É interessante porque todo mundo com quem você fala que trabalhou na TV Manchete tem as melhores lembranças como tendo sido a melhor empresa onde trabalhou durante toda a carreira, né? Impressionante isso. Muita alegria estar com você e reencontrar, através desse teu programa, muitos e queridíssimos amigos que a gente deixou aí. Que a gente deixou. Não, olha, faz tanto tempo que a gente não se vê que nós tínhamos cabelo. Tínhamos muito cabelo naquela época. Né? Muito. Você chegou a apresentar o Jornal da Manchete, pô, lembra? Cheguei na tua ausência, quando você tirava férias. Apresentava lá pro jornal, pro cabelo, pô, e tal, apresentava bem pra caramba. Mas aí, Rui, quando é que você entrou na Manchete? Santoro, eu entrei na Manchete, na verdade, um ano depois que ela entrou no ar, porque eu entrei para a Manchete aqui em Fortaleza, né, onde eu estou, onde eu vivo agora, e a Manchete aqui em Fortaleza, que não é uma repetidora, era uma emissora. Né? Era a sede. Era uma sede. Ela entrou no ar aqui um ano depois que ela entrou no ar no Rio, em 83. Então, eu comecei aqui contratado pelo nosso queridíssimo e saudoso Rubem Furtado. Sim, era o nosso superintendente. Nosso superintendente, que veio aqui para entrevistar pessoas para a equipe, e acabamos nos conhecendo, e ele me contratou aqui como diretor de jornalismo. E como repórter, porque eu disse a ele, pessoal, olha, eu posso até ficar como diretor de jornalismo, mas eu, acima de tudo, sou repórter, eu quero ser repórter. E nós começamos aqui a gerar matérias para a rede, aí no Rio, antes mesmo da TV aqui ser inaugurada aqui em Fortaleza, né? Já em meados de 83, era muito curioso, porque a Manchete ela começou a operar numa casa alugada, que ficava a 2 quarteirões de onde é a sede definitiva, que foi inaugurada mais tarde, e nós produzíamos as matérias, gerávamos numa ilha nessa casa, e eu saía correndo 2 quarteirões para gerar a matéria lá na torre que já existia. Né? Via em Bratel, tinha que ser via em Bratel, lembra? Via em Bratel, a gente tinha um horário, então 5 horas da tarde eu tinha que sair correndo com a fita, aquela lumatica debaixo do braço, para ir gerar na torre lá da TV. Sensacional. Que estava ainda em construção, né? A sede ainda estava em construção. Mas vocês depois tiveram uma sede belíssima, né? A sede de Fortaleza foi sede daqui é uma sede belíssima, é um prédio que ainda existe, é um prédio do projeto do Oscar Niemeyer, é um projeto lindíssimo, um prédio lindíssimo, que originalmente tinha sido feito para ser a sede da TV no Recife. Mas aí alguém chegaram à conclusão de que o Recife tinha uma sede que era suficiente para abrigar a TV, e pegaram o projeto que era do Recife e vieram construir aqui em Fortaleza. Talvez por isso que, como o Niemeyer desenhou, ele conhecia o local onde ela deveria ser construída no Recife, e ela foi transplantada, desde a inauguração ela tinha problemas de ventilação, porque ficava do lado errado, pegava sol, aquelas coisas dos prédios do Niemeyer que não tem janela, né? Mas é um prédio muito bonito, até hoje existe a Rede TV lá. A Rede TV está lá? A Rede TV está lá. Não. É Rede TV. Não é Rede TV. É Rede TV. Que tristeza, né? A gente sabia que... Tristeza. Mas vem cá, da Manchete... Você ficou na Manchete até quando? Eu fiquei na Manchete... Eu fiquei aqui em Fortaleza até 1986. Como a TV... me requisitava muito para viajar, para ir ao Rio, fazer matéria, e eu viajei pela América Latina toda nesses 2 primeiros anos.
Eu fui 2 vezes à Argentina, fui ao Paraguai, fui ao Chile. Era a época que estavam caindo as ditaduras em toda a América Latina, e a TV me requisitava muito me mandava muito para esses lugares como correspondente para fazer matérias, né? Naquela época, meu diretor era também o saudoso Carlos Amorim, uma pessoa muito querida. Carlos Amorim, isso. E aí, em 86, em 86, foi isso? 86 foi a Copa do México? Foi a Copa do México, foi. Aí, em 86, eu fui fazer a Copa do México. Em 88, eu fui fazer a Olimpíada de Seul. E aí, Carlos Amorim e o Jaquito também falaram assim, olha, porra, não aguento mais esse negócio de ficar mandando passagem para você sair aí de Fortaleza, aí você vem para o Rio. Aí me pressionou muito e eu acabei indo para o Rio em 88. Foi quando eu saí. Você saiu em 88. Você saiu cedo. Eu tinha a ideia que você tinha ficado mais tempo lá. Não, eu saí cedo. Eu fui o segundo a sair daquela turma inicial. Primeiro foi Íris, em 87, eu saí em 88. Íris Letieri. Isso. Grande Íris. Onde é que anda a Íris? Tá em casa. Tá em casa. Saudade dela também. Bom, aí em 88 eu fui para o Rio, fiquei até 90, quando eu fui demitido numa greve, porque aí eu exercia uma chefia, eu era o segundo do Nelson Roineff no Jornal da Manchete. No Jornal da Manchete, eu lembro disso. Eu lembro de saber disso. E aí houve uma greve, e eu disse, olha, eu não vou obrigar nenhum dos meus companheiros a trabalhar, entendeu? E eu acabei sendo demitido. E aí Aí tive um convite para voltar para Fortaleza, para montar uma outra televisão aqui, a TV Jangadeiro, que naquela época era da Rede Band. Eu fiquei 1 ano aqui, e o mesmo Amorim que tinha me levado para o Rio, ele tinha ido para a TV Globo. TV Globo, isso. E me chamou para trabalhar com ele na TV Globo. Aí eu voltei para o Rio, fui trabalhar com o Amorim na TV Globo. 1996 ou 7, se eu não me engano, houve uma mudança grande na TV Globo, entrou lá a turma do jornal, Evandro, Carlos... Isso, Evandro Carlos de Andrade. Que era inimigo do Carlos Amorim. Carlos Amorim foi demitido, eu, por consequência, como era amigo do Carlos Amorim, fui demitido também. E o Amorim voltou para a TV Manchete. Né? E me chamou de volta. Eu falei assim, porra, mas eu fui demitido numa greve, eles me aceitam de volta, vão me aceitar de volta. Eu falei assim, já que nem lembra dessa história. Pode voltar. Eu falei com ele de você, ele disse assim, mas ele foi demitido numa greve, que isso? Esquece isso, não sei o quê, pô. Muito bom. E aí eu voltei e fiquei praticamente até o final. Até o final, né? Até o final. Saí um pouco antes da debacle total. Aquele fatídico 16 de maio, né? Acho que foi 16 de maio de 99, foi a última... eu saí um pouquinho antes, porque eu acho que eu fui das últimas pessoas que conseguiu receber a indenização. Isso que eu ia te perguntar, você recebeu? Eu recebi, eu fui demitido, não recebi nada, entrei na justiça. O meu advogado fez um acordo com a Jaqueline, que naquela época presidia, então, no lugar do Jaquito, né? A filha do Jaquito, e fez um acordo com ela me pagar em 10 vezes, era uma grana relativamente alta. Eu recebi as 9 primeiras parcelas, a última eu já recebi. Tinha que ter levado o bico. Pelo menos recebeu 90%. Pelo menos eu recebi alguma coisa, porque você sabe melhor do que eu, você está aí no Rio, que muitos dos nossos colegas, quer dizer, a grande maioria, não recebeu nenhum tostão. Muita gente passou muita dificuldade. Tem gente que já morreu e não recebeu. Tem gente que já morreu e muita gente que eu soube até que morreu em função do estado de miséria. Claro que sim. E que ficaram, né? Porque não arrumava emprego. Agora, Rui, histórias que você passou dentro da Manchete que não são legais para a gente contar aqui. Aquelas da gente rolar de rir. Vamos lá. Olha, Santoro, tem tantas histórias. Eu sei que sim. Não só histórias internas, né? Porque você sabe, todos nós sabemos, trabalhamos lá, que o Adolfo Bloch era uma figura pitoresca, né? Era. Tem muitas histórias lá, e tem histórias também muito interessantes, das histórias que eu vivi fazendo reportagem, viajando, né? Mas essas que são legais, que as pessoas querem saber. Essas que são legais. Histórias... Bom, se eu me referir à Copa do Mundo...
Isso. Copa do Mundo, Copa do Mundo. Copa do Mundo eu fiquei fazendo a chave em Monterrey, que era Polônia, Inglaterra, Portugal e Marrocos. Aí quando acabou a chave lá, eu voltei para o México para fazer a final. Aí tem duas histórias que são duas histórias de teores diferentes, mas uma vez jantando no restaurante na Cidade do México, com o Saldanha. Eu já contei o final da história. Com o Saldanha, que era uma pessoa mal-humorada pra cacete, né? Estávamos eu, ele e mais umas duas pessoas na mesa, Márcio Guedes e mais uma outra pessoa. Alberto Lema ou Paulo Stein, um deles? Eu acho que era o Paulo Stein que estava com a gente. E aí, para provocar o Saldanha, o Paulo Stein virou pro garçom e disse assim: nós estamos aqui com uma figura lendária do esporte brasileiro. Claro que você conhece, né? O garçom virou pro Saldanha e disse assim: claro, todo mundo conhece o seu Zagallo. O Saldanha levantou, quis dar porrada no garçom, foi muito engraçado. E aí aconteceu um episódio interessante, quando nós estávamos lá, que pouco antes da final, 10 dias antes da final, o Brasil reatou relações diplomáticas com Cuba. E aí eu peguei o telefone, liguei para o Mauro Costa, que era o nosso diretor de jornalismo no Rio, né? Disse: Mauro, porra, o Brasil reatou relações com Cuba. Ele, na mesma hora, ele era um cara muito sensível, né? Jornalisticamente, ele entendia muito. Antes de eu dizer qualquer coisa, ele disse: pega um avião e vai para lá. Aí pegamos um avião, eu, o cinegrafista, que era o Sérgio Vertes. Sérgio Vertes, isso. E mais um operador de áudio, que eu não me lembro o nome dele agora, mas era conhecido como Treme-Treme, porque ele às vezes entrava em pânico em situações difíceis e tremia muito. E fomos para Cuba. E fomos para Havana, e foi uma experiência muito interessante, porque nós chegamos lá, começamos a gravar no meio da rua, e chega logo um agente do governo. Um agente do governo, que todo mundo é agente do governo em Cuba, né? Diz assim: o que vocês estão fazendo? Estão filmando por quê? Não pode filmar sem autorização. No dia seguinte fomos para pegar uma autorização, os caras não receberam muito bem. Nós já temos o material pronto com o arquivo de toda a Revolução Cubana. Até eu falei assim: nossa, coisa espetacular, né? Aí o cara vira e diz assim: estamos muito infelizes em receber aqui a equipe da TV Globo. Eu falei assim: não sou TV Globo, porra. Sou TV Manchete. Aí o cara ficou na maior decepção, porque, porra, achou que era a TV Globo, né? A TV Globo tinha pedido autorização para descer com uma equipe lá no avião privado e acabou não descendo, não aparecendo. E eles não sabiam que nós íamos, porque nós entramos lá como turistas, entendeu? Entendi. Então, eles achavam, então, que era a TV Globo. Mas aí aquela história de corre atrás do Fidel, e o Fidel, ele já sabe, como eles sabiam que ele estava lá, o Fidel mandava todo dia um convite para a gente ir numa cerimônia onde ele estava. E nós nunca conseguimos uma entrevista com ele. Até que um dia ele fez lá uma sessão no parlamento e aquela expectativa, ele vai aparecer, não vai, de repente a gente está no corredor, lá vem o Fidel, né, com a tropa de um monte de gente atrás dele. Grava! Não, os caras não deixavam pegar a câmera. Não deixavam pegar a câmera. Aí ele chegou assim a 2 metros da gente e disse: olha, prazer enorme estar aqui com vocês, que vocês estejam aqui, mas eu não vou gravar nenhuma entrevista para vocês, porque o Brasil tomou a iniciativa unilateral de romper relações com Cuba, da mesma forma que agora tomou a iniciativa de restabelecer relações, de modo que quem tem que falar primeiro é o governo brasileiro. Então eu não vou falar para vocês, é aquela coisa da decepção geral, né? Mas foi uma experiência muito legal. Éramos a única televisão. Mas vocês chegaram a mostrar essas imagens Mandávamos matéria todo dia, com imagens do Fidel, com o discurso dele, fizemos matéria sobre Cuba, sobre o modo de vida, sobre economia, sobre turismo. Foi uma... 86 era completamente diferente, exatamente. E outra história que você tenha vivido na Manchete, que tenha sido assim, aquela de você dizer: meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? Lembrando do Treme-Treme, uma falha não lembrar o nome dele agora. Nós fomos fazer uma greve geral no México, no Chile, que ainda era
ainda era Pinochet. Pinochet. E aí nós estávamos lá numa praça, numa expectativa de que iria acontecer uma manifestação. O cinegrafista, a memória é uma merda, né? Era um outro grande cinegrafista que foi chefe depois da cinegrafia lá. Como era o nome dele, porra? Não lembro. De repente eu lembro. Mas, enfim. E aí estávamos lá esperando, estava um dia de sol bonito, aí de repente as equipes todas de televisão começaram a tirar capa de chuva e vestir capa de chuva. Aí, pô, eu virei para casa e disse, vai chover? Aí o cara disse assim, vai. De repente, Santoro, começa a sair, você não sabe de onde, uma multidão de gente. Eram 50 mil pessoas na rua e logo chegam os tanques com um canhão de água, porra. Ih, a chuva era essa. A chuva era essa, né? Nesse dia, nós recebemos uma indicação de visitar uma região na cidade do Chile, que era uma grande favela. As favelas lá são horizontais. Que era uma zona que havia uma resistência muito grande, e chama La Vitória, essa população. La Vitória. E nós pegamos um táxi, fomos para lá, e o cara disse, olha, eu disse, não, tudo bem. Abre o olho. A gente tinha um adesivo de imprensa, botamos no táxi, tá, e fomos. Chegamos lá na sede de uma organização que tinha lá dentro, que era comandada por um padre francês, era liderada por um padre francês que organizava lá a comunidade e tal. E aí gravamos uma entrevista, fizemos algumas imagens, e de repente o padre vira e diz assim, olha, você está vendo lá no fundo aquela fumaça ali? O pessoal está cercando a favela e queimando pneus porque o exército vai entrar. Isso é sinal de que o exército vai entrar. Aí a gente, porra, né? Está na hora de cair fora. Aí ele vira para... Aí o treme, o operador de áudio já começa a se tremer todo. Aí ele diz assim, ou vocês saem agora, ou vocês vão ter que dormir aqui. Aí eu falei assim, bom, como a gente faz sempre democraticamente, vamos botar em votação. Tem que ser unânime. Aí o cinegrafista ele disse, não, ficamos. Aí o treme, não, vamos embora. Vamos embora. Aí descemos correndo para pegar o táxi. Quando nós chegamos lá embaixo, cadê o táxi, Santoro? Já tinha ido embora. Já tinha ido embora, porra. Passamos a noite lá, foi a noite mais terrível que nós passamos. Não houve nenhum problema grave, mas você imagina a situação de você estar cercado pelo exército da ditadura chilena, aquela coisa violenta. E para concluir só, esse padre francês ele foi assassinado 3 meses depois. Caramba. Foi uma experiência legal. Essa foi uma experiência muito legal. A ditadura chilena era brava, né? O Pinochet era bravo, né? Agora, a Manchete tinha coisas tão esquisitas, Santoro, que quando eu saí de lá, quando a Manchete estava já nos finalmente, né? Eu disse assim, pô, eu vou lá no arquivo e vou salvar esses arquivos dessas matérias que eu fiz, principalmente essas matérias internacionais, né? Argentina, Chile, Paraguai. Fizemos julgamento dos generais e dos torturadores da Argentina. Foram matérias sensacionais, enfim. Aí eu descobri, chegando no arquivo, que não tinha sequer uma matéria das matérias que a gente... das viagens que a gente fez. Tinha gravado por cima. Não, muito pior. Quer dizer, não sei se é pior. A justificativa que deram era a seguinte, que para economizar a fita, o bloco internacional do jornal não era gravado, porque os arquivos eram do jornal que ele gravava. Eles não gravavam as matérias, eles não arquivavam as matérias separadamente, né? Eles arquivavam o jornal inteiro. Que doideira! E aí, como o bloco internacional normalmente ele era feito com matérias de agências internacionais, eles não gravavam, porque tinha lá a fita das agências. Meu Deus do céu! Então, todo o material
próprio, exclusivo, que nós gravávamos, que ia no Bloco Internacional, claro, não era gravado e se perdeu. Se perdeu tudo. Perdeu. O Johnny Hall contou que quando ele passou a ajudar o pai, né, com o Davi Hall, lembra? O pai dele, o Davi Hall e o Jimmy Hall, na época da IBF e tal, ele falou, porra, não, temos que comprar fitas. Aí a Sony disse, ó, só à vista, porque já está devendo milhões de dólares de fita. Claro. Então ele começou a gravar por cima, uma coisa por cima da outra. Então é por isso que muita coisa não tem na manchete, né? Muita coisa não se pega. Eu peguei alguma coisa minha no YouTube, alguém gravava, porra, e botava no YouTube, no VHS, os caras gravavam, né? Botava no YouTube, o que eu tenho é isso, é que apareceu por aí. Eu não tenho praticamente nada do tempo da manchete, praticamente nada. Mas eu me lembro que tem um filme teu que aparece você apresentando o telejornal, o Jornal da Manchete. Eu vi. Mas isso aí está no YouTube. No YouTube, é isso que eu estou falando, mas do YouTube, que eu tenho só tem no lá YouTube. Um pedacinho apresentando, mas as matérias que são as que mais me interessam, né, ter cópia das matérias, eu não tenho nada. Você essencialmente era sempre um repórter, né, pô? O repórter é repórter, ele quer saber das matérias, não só de apresentar, né? Essa é a grande diferença. E você foi um tempo também do documento especial ou não? Você foi do documento especial? Eu fui do tempo do documento. Eu não trabalhei no documento especial, mas fui do tempo do documento especial. Foi do tempo do documento especial. Nessa época do documento especial, eu dirigi um programa de domingo, uma época. E depois, assim, como forma de tentar salvar a audiência da televisão, o Carlos Amorim criou Na Rota do Crime. Na Rota do Crime, isso. Ele me botou para dirigir a Rota do Crime. Aquilo era uma doideira. Pelo amor de Deus, Amorim, não me faça isso, entendeu? Rota do Crime. Mas, enfim... O Narvaez, cinegrafista, o Marco Narvaez, sim, claro. Contou casos escalafobéticos, sabe? O Narvaez era nosso cinegrafista lá. E a Eliane Peixoto também, que era produtora, então, ela era produtora do nosso programa. Sim, Eliane Peixoto era produtora, excelente produtora. Excelente, é a produtora do nosso programa, do Memória e Manchete. Ela é produtora do programa. Foi ela que entrou em contato contigo para você falar comigo. Um beijo grande para ela, tenho muita saudade dela e muita saudade do tempo que a gente trabalhou. Ela era danadíssima. Ela levantava cada história e botava o Narvaez em cada fria, que só o Narvaez sabe. O Narvaez sabe disso, ele contou algumas histórias dessas aí. Mas, Rui, uma coisa que eu queria que você me dissesse é o seguinte: você trabalhou na Globo, trabalhou na Bandeirantes, trabalhou em outros lugares e continua trabalhando. Por que a Manchete marcou tanto a sua vida? Marcou muito a minha vida porque tinha uma equipe de grandes profissionais que entendiam muito bem o que significava fazer jornalismo. Vou citar 3 nomes para não ser injusto e citar mais e esquecer de outras pessoas. Carlos Amorim, o Mauro Costa, e Luiz Edgar de Andrade. Isso. Luiz, não preciso falar de mais ninguém, né? Quer dizer, era um timaço, assim, pessoas que tinham jornalismo no sangue. Então, como eu estou dizendo assim, às vezes você não precisava explicar para eles por que a gente deveria fazer alguma pauta, porque eles já sabiam o valor que tinha as coisas que a gente propunha, entendeu? Quer dizer, eu mesmo cheguei, essas viagens que eu fiz para o Chile, para a Argentina, para o Paraguai, eram coisas assim que eu mesmo pautava assim, vamos julgar o Tenente Astiz, que era o Fleury da Argentina. O cara que matou 3 freiras francesas, foi um grande escândalo internacional, né, que foi um episódio que não foi um episódio que determinou, mas que ajudou muito a queda da ditadura, porque foi um grande escândalo internacional, você matar 3 freiras francesas, né, que estavam lá, viviam lá na Argentina. A derrocada começou na Guerra das Malvinas, né? A Guerra das Malvinas. Sim, claro, ali foi o final de tudo, entendeu? Mas assim, então, assim, eu dizia assim, daqui a 20 dias vai começar o julgamento, os caras pegam um avião e vai. Aí eu saía daqui de Fortaleza e ia, entendeu? Fazer. Quer dizer, tudo que você propunha, eles entendiam. Fora as coisas que eles inventavam, muita coisa maluca também, né? O Carlos Amorim uma vez inventou, eu já estava no Rio nessa época,
ele virou para mim e disse assim, Rui, tem uma grande matéria para você fazer, cara, vai ser a matéria da tua vida. Eu disse, porra, tô dentro. Assim, qual era? Vamos fazer uma matéria sobre o tráfico de drogas Eita. entre o Brasil e Marsella, que era o grande centro de distribuição de droga na Europa. Aí você, pô, genial, como é que vai ser isso? Assim, não, nós vamos simular, nós vamos mostrar como é fácil levar a droga do Brasil para a França. Não acredito. Aí eu disse, tá, como é que vai ser isso? Você vai levar. Nós vamos adaptar um sapato para você com uma, como é que chama? Um salto. Um salto um pouco mais alto, falso, e vamos botar em cada um 300 gramas de cocaína. Quer dizer, claro que não seria cocaína, né? Farinha, né? Farinha. Para mostrar que, porra, é fácil entrar na França. Aí eu disse assim, porra, isso pode dar merda, né? Eu disse, não, mas é farinha. Eu disse assim, bom, até provar que, né, que gato não é... Né? Não é lebre? Aí essa história, quer dizer, tinha vazado, né? Mas as pessoas lá começaram a saber do que a gente estava, o que o Amorim estava aprontando. Essa história chegou no ouvido do Jaquito. O Jaquito contou para o seu Adolfo, chamou nós dois. Claro. Os estão malucos. Que história é essa que vocês estão inventando? Aí ele virou para ele assim, aí eu contamos a história para ele, ele disse assim, se vocês forem, se vocês não têm medo de ser preso, você não tem medo de ser preso? Eu disse assim, seu Adolfo, mas... Aí antes de eu responder, ele disse assim, se você for preso, vai ficar preso, porque eu não vou fazer coisa nenhuma para te tirar. Aí o Amorim, não, vamos abandonar essa ideia, porque, porra, entendeu? Mas eu me lembro que foi na década de 80 que começou o negócio de tirar o sapato. Lembra? De tirar o sapato para entrar no avião. Foi na década de 80. Eles transportavam muita droga. Não só droga como explosivo. Eu estava lendo outro dia que foi um cara que estava com explosivo no sapato, um explosivo com o outro, um positivo com o negativo. E ele foi atacado pela tripulação porque ele começou a botar fogo no salto do sapato para poder sair um fio. Olha só que loucura. Exatamente. Foi nessa década aí. Ô Rui, me diz uma coisa, você trabalhou na Manchete, trabalhou na Globo, trabalhou na Bandeirantes, trabalhou em outras e tal, e a Manchete marcou dessa forma por causa da coisa. Mas a grande coisa foi a família Manchete, que a gente sabe, era uma família, todo mundo se ajudava, né? Era. Que como toda família, tem um lado bom e lado ruim, né? Claro, imagina, sempre. É uma grande qualidade você trabalhar com uma família no sentido de que as pessoas são mais compreensivas, são mais amigas, tá? Mas tem um lado ruim também, que às vezes, porra... Você quer dar uma porrada no cara, mas não pode, né? Ele tá fazendo besteira. Né? Pois é, e depois tem o seguinte, vamos dar nome aos bois, quer dizer, não é dar nome aos bois, mas vamos ser bem claros, né? Tinha muita gente da família lá que quem administrava não tinha controle, então metiam a mão nas finanças da empresa. A gente sabe disso. Eu acho que não precisa ninguém ter outro tipo de dado para saber que, porra, a Manchete faliu porque roubaram demais. Demais. A gente sabe disso, sempre falamos disso. É uma falta de controle absurda de tudo, né? De termos de grana, porra. Eu tenho um episódio que eu acho, enfim, que eu acho que é uma síntese disso. Por exemplo... Conte. Eu quando estava em Seul, eu fui 15 dias antes das Olimpíadas, então eu fiquei praticamente 2 meses lá em Seul, né? Fui muito antes para montar a estrutura e tal. E aí, 10 dias antes de terminar, de vir embora, o Mauro Costa me liga e diz assim, Rui, o presidente Sarney vai fazer uma viagem para a Europa, ele vai a Portugal, Paris e Moscou. Pela ordem, eu acho que ele vai a Portugal,
Portugal, Moscou e Paris. A gente quer que você vá a Lisboa, só Lisboa, porque quem vai fazer Moscou e Paris é aquele menino que estava em Nova York, como é o nome dele? Que era o repórter lá em Nova York. Era o Antônio Augusto? Antônio Augusto. Isso. Aí disse, tá legal, assim, porra, maravilha, porque aí vou fazer o seguinte, o espaço entre eu voltar para o Brasil e ter que embarcar eram 10 dias. Aí eu falei assim, Mauro, porra, eu pego um avião aqui em Seul, eu vou direto para Paris, eu fico descansando. Eu estou há 40 dias trabalhando aqui, em Seul, feito um animal, porque o horário sempre transmitia a Olimpíada durante a madrugada inteira e tinha que ficar acordado o dia inteiro para fazer os jornais. Claro, né? claro. Então, praticamente, eu não dormia, porra. Eu falei assim, eu pego um avião aqui, vou para Paris, fico uma semaninha em Paris e vou para Lisboa e faço a matéria, e faço Lisboa. Aí ele disse, é claro, boa ideia. Meia hora depois ele me disse assim, o Jaquito ficou furioso, disse que você não vai para Paris, ficar uma semana em Paris, porra nenhuma, você volta para o Brasil. Aí eu disse, então você diz para o Jaquito que eu não vou para Lisboa, entendeu? Porque eu estou há 40 dias trabalhando aqui, feito um animal. Sem descanso. Vou fazer uma viagem de 36 horas para voltar para o Rio, para uma semana depois pegar um avião de novo, fazer uma viagem de 12 horas para Lisboa, você dizendo que eu não vou, que eu estou exausto. Escale outra pessoa. E aí? Aí o Mauro voltou e disse assim, o Jaquito tá puto e disse que conversa com você aqui no Rio, para você voltar para o Rio. Aí eu voltei para o Rio. Aí voltei para o Rio e fui falar com ele. Aí ele disse, o que foi que houve? Foi que eu ouvi isso, Jaquito, isso. Aí disse, você quer ir para Paris, então, ficar uma semana em Paris? Eu disse assim, eu acho justo. Eu disse, eu acho justo. Assim, tá bom, então eu te dou uma semana em Paris. Para Paris, você vai primeiro para Lisboa, depois você vai para Paris, você fica lá em Paris 10 dias. Aí eu disse assim, tá bom. Aí ele perguntou assim, quanto custa para você ficar 10 dias em Paris? Aí eu saquei assim, né? Eu disse assim, 5.000 euros. Aí ele, 5.000 euros? Você tá maluco? Que 5.000 euros? São 500 euros por dia. Aí eu disse assim, Jaquito, quanto é que você paga uma diária de hotel em Paris? Aí é claro que ele fica no George Sank, que custa 1.000 euros uma diária, né? Claro. Aí ele diz assim, tá razoável. Pegou o telefone, ligou para a tesouraria, disse assim, o Rui Lima vai passar e vai pegar 5.000 euros. Eu fui lá, peguei 5.000 euros, viajei, fiz a viagem, fiquei uma semana em Paris, pagando diária de 25 euros. Não era euro, era dólar, porque não era euro, o euro entrou em 90, se não me engano. Bom, enfim, coisa assim. Aí, porra, eu pegava todas as notas que eu gastava para prestar conta quando eu, inclusive do hotel. Claro. Quando cheguei de volta, eu fui prestar conta, a pessoa que me atendeu disse assim, não, Rui, isso aí o Jaquito liberou do caixa lá, entendeu? Quer dizer, como é que pode? Como é que pode você administrar as contas de uma empresa dessa maneira? Dessa maneira, não tem como. Entendeu? Não tem como. Aliás, nessa viagem tem um episódio engraçado. Qual foi? Eu cheguei em Lisboa no mesmo dia que chegou o avião do Sarney, onde estava também o seu Adolfo e a Ana, a mulher dele, né? Você conheceu. Sim. O Adolfo veio já cansado, já velhinho. E eu cheguei eu não me lembro direito como é que foi. Eu sei que eu estava assim, muito cansado, mal vestido pra cacete, entendeu? De calça jeans, de camisa, porque eu tinha chegado no mesmo dia. E fui lá receber o Adolfo e o Sarney, pô. Aí a Ana, quando me vê do lado do seu Adolfo... Já estou imaginando. A Ana vira para mim e diz assim, Rui, ela me conhecia, assim, Rui Lima, pô, que você aqui, que prazer. Aí virou para ela assim, Adolfo, esse aqui é o Rui Lima, né, nosso funcionário da Manchete, repórter da Manchete. Aí ele vira para mim e diz assim, você que é o chefe do escritório aqui em Lisboa? Aí eu disse, não, seu Adolfo, aqui em Lisboa não tem escritório. Aí ele disse, porque eu estou querendo criar um escritório aqui em Lisboa. Aí eu disse, legal, tá, mas tudo bem.
Aí, bom, aí vamos para Paris. Eu não estava cobrindo a viagem de Paris, mas fui lá receber o Adolfo, né, quando chegou a comitiva. Sim. Aí, porra, eu estava com um terno, gravata. Deu uma travada, mas já vai voltar, você toca o barco aí. Rui. Oi. Rui, deu uma travada? Vai, você chegou a Paris, conta aí, você chegou a Paris com um terno Aí e tal. Cheguei em Paris, todo bonito, de terno, arrumado e tal. A Ana, ô Rui Lima, você aqui, aquela mesma conversa. Adolfo, Rui Lima e tal. Aí ele vira para mim e diz assim, você é o chefe do escritório aqui, porque lá em Paris tinha um escritório da Manchete, né? Lá em Paris tinha um escritório, e tinha lá um cara que estava há muitos anos, lá me esqueci o nome Da dele. revista Manchete, né? Da revista, é. Claro. Como era o nome dele? Me esqueci. Não me lembro. Mas enfim. Não, senhor Adolfo, o chefe do escritório aqui é o fulano. Aí ele diz assim, é porque eu estou querendo abrir um escritório lá em Lisboa, mas o rapaz nosso lá, eu não posso contratar não, porque ele se veste muito mal. Eu sabia que ele ia falar isso. Ele é horroroso. Ele se veste muito mal. Depois conversa comigo. Sensacional, Ele é uma figura. Tem histórias lendárias dele lá, né? História lendária. Né? Então, a maioria das pessoas já contou aqui, porra, as histórias do Adolfo. A história do sanduíche do elevador. Claro. A história do operário que ele demitiu que estava sem camisa. Também. Essas histórias são fantásticas. Né? Então, inclusive, estão no meu livro, nesse livro aqui que eu escrevi. Eu, quando comecei aqui, legal, é. Quando comecei aqui a Manchete em Fortaleza, o Ceará vivia o 5º ano de uma seca inclemente, que era uma coisa devastadora, multidões de flagelados vindo do interior para a capital, né? Foi um drama, enfim. E tem uma fotografia clássica que o Jornal do Brasil publicou de um cearense com um calango na mão, na primeira página, dizendo que o cearense estava comendo calango. Era uma coisa horrorosa. E, claro, eu mandava matéria sobre seca para o Jornal da Manchete, né? Eu andava muito pelo interior, produzindo matéria, mandava matéria. Aí, um dia o Mauro Costa me disse assim, Rui, o Adolfo está me enchendo o saco de que você só manda matéria de gente pobre, que ele odeia pobre, que ele odeia miséria, porra. Eu disse assim, vai fazer o quê? Aí, me liga o Oscar, pessoalmente, o Oscar diz assim, Rui Lima, porra, fica mandando essas matérias de pobre, porra, o Ceará só tem coisa bonita, tem praia bonita, tem lagosta, tem mulher bonita, eu não quero essas matérias, porra. Aí eu disse, Mauro, porra, não tem jeito, cara, até por uma questão de você manter o prestígio da emissora aqui no Ceará. Você tem que mostrar o que está acontecendo, claro, porra. Não pode ficar mandando matérias achando que o Ceará é uma coisa maravilhosa e que, porra, o que está acontecendo é uma tragédia, né? Aí disse, não. Ele agora pediu para ver a pauta, todo dia pediu a pauta de matéria que você vai mandar. Olha o Mauro. Aí o Mauro diz assim, eu todo dia vou botar na pauta um negócio, você vai mandar uma coisa bonita, sua produção de lagosta, não sei o quê. Aí, porra, você manda o que tiver. Se tiver aí, tá tudo certo. Aí continuei mandando, né? Porra, continuei mandando. E aí eu disse assim, o Mauro tá dando resultado, ele parou de reclamar. Eu falei, parou de reclamar o quê, porra? Já me disseram que toda vez que vê uma matéria sua, ele cospe na televisão. Isso era sensacional. Ô Rui, olha, muitíssimo obrigado da tua entrevista, contar a tua história lá na Manchete. Legal, o prazer foi meu. Porque, pô, sabe, é mais um resgate que a gente faz. Nós já estamos no programa 73 ou 74, se não me engano. Pô, sabe, mais de um ano, vai fazer mais um ano agora, vai fazer 2 anos, agora que nós estamos com o programa no ar. E colocando, sabe, trazendo o pessoal, contando as histórias da Manchete, que isso é uma coisa que tem que ficar guardada, né? Pelo menos a gente tem isso. Então deixo o microfone aberto para você dar as suas dicas. Bom,
Parabéns pela essa iniciativa sua, que é muito legal resgatar toda essa memória da nossa querida TV Manchete. Um grande abraço para todos os amigos, ex-colegas e muitas dessas pessoas que ainda são meus amigos particulares até hoje. E um grande beijo para você, Luiz. Obrigado, querido. Olha, fique com Deus. Obrigado a você pelo convite. Você deve lembrar porque você fez isso, mas eu faço uma despedida, primeiro com o gesto do Saldanha, que ele fazia assim, lembra? Quando ele terminava, ele fazia assim. E aquela frase que a gente fazia, como é que era a frase? Fique com a gente. Fique com a gente, é isso aí. Abração. Um grande abraço. Fica com Deus. Obrigado, irmão. Tchau, tchau. Obrigado a você, um beijo.